Fala turma, eu sou a Julia Ramos, integrante do grupo Pet Agro, e hoje a gente vai apresentar para vocês a cultura dos bichos. Para quem não sabe, é tradição do grupo trazer os ingressantes, os nossos queridos bichos, para o campo para ter contato com algumas culturas. Mas, infelizmente, por conta dessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, não vai ser possível trazer você até o campo. E por isso, a gente vai levar o campo até você. E hoje nós vamos falar sobre soja. Se você não conhece, eu te apresento, mesmo que de forma remota, uma lavoura de soja. Nós estamos dentro da universidade mesmo, a gente fala que a gente estuda numa fazenda escola, porque realmente aqui é muito grande, tem muita área para você plantar, para você desenvolver experimentos, projetos. Inclusive a gente tem uma fazenda aqui dentro da universidade, que é a FEP, é a Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o pessoal dá todo o apoio pra gente fazer, desenvolver todos esses nossos projetos, né, alinhado com os nossos objetivos. Mas o que é soja? Soja, como vocês estão vendo, é uma planta herbácea da família das fabáceas, é a mesma família do feijão, é uma planta que Glycinimax, a espécie dela, e ela é uma planta que tem um diferencial, que é a questão da adubação nitrogenada. A soja, ela tem um processo de nodulação aliada com um micro-organismo, que é uma bactéria do gênero Bradyrhizobio, que permite que ela obtenha nitrogênio. Mas como que funciona isso, Júlia? Bom, é o seguinte, a bactéria Bradyrhizobio, do gênero Bradyrhizobio, ela é uma bactéria fixadora biológica de nitrogênio. Ela tem capacidade de pegar o nitrogênio que está na nossa atmosfera, a molécula de N2, e transformar em uma molécula orgânica. Claro, essa molécula orgânica não vai estar prontamente disponível para a planta, mas é uma molécula que vai passar por alguns processos e depois, posteriormente, a planta vai conseguir absorver esse nitrogênio. E é muito importante porque o nitrogênio ele é um macronutriente. E se você fala que a planta tem essa capacidade, né, de simbiose com um micro-organismo, isso vai te proporcionar, na não necessidade de fazer uma adubação nitrogenada, né, colocar um fertilizante nitrogenado, você está falando de economizar dinheiro. E isso é uma coisa que na agricultura a gente tem que levar em questão, é uma pauta. A gente tem que economizar, a gente tem que saber aonde a gente tem que investir. Por quê? Porque a gente vai saber a nossa produtividade, nosso lucro. Isso é um ponto muito importante. O sistema radicular da soja é um sistema radicular pivotante. Isso significa que você tem uma raiz central e a partir dessa raiz você tem as outras raízes, né, as outras ramificações. E aí você tem realmente várias bolinhas, vários nódulos. E é nesses nódulos que as bactérias estão, né? Então elas se encontram, fazem esse processo de nodulação. E aí sim, a fixação biológica de nitrogênio vai acontecer. E isso é espetacular. Mas aí você pode perguntar, mas Júlia, aonde que está essa bactéria? Ela está no solo? Sim, essa bactéria pode estar no solo. Tudo depende do histórico dessa área, o que é plantado antes e etc. Mas sim, existe uma estratégia, né, que você pode ali, no suco de semeadura, você fazer a inoculação da bactéria. Você aplica um produto que tem a bactéria e aí você deixa a mágica acontecer, naturalmente. É uma cultura que tem um valor econômico muito importante para o nosso país e para o mundo também em escala global, porque a soja ela é uma commodity agrícola. O que vocês entendem por commodity agrícola? Commodity é um material, uma matéria-prima que é utilizada na indústria de base. Isso é uma commodity. E agrícola porque ela está voltada para o agronegócio, né? A gente cultiva a soja, a gente semeia a soja, ela cresce, ela nasce, tem todo um processo ali de cuidar mesmo, como se fosse um filho. Você colhe ela, você consegue armazenar e por ela ser uma commodity, você pode produzir ela em larga escala que ela não vai perder a qualidade, desde que você consiga armazenar ela e produza uma soja de qualidade boa. Ela é comercializada a nível mundial. E por isso você precisa ter um sistema de organização para você comercializar esse produto. Então, quando você fala de soja, de comercializar soja, você também fala de bolsa de valor, porque você não comercializa o produto por ser um produto, você comercializa ele avaliando o preço do mercado. E por isso que a soja
por ser uma commodity agrícola, ela entra na bolsa de valores e as pessoas, mundo inteiro, todos os dias, fazem negociações dessa commodity, assim como o milho, assim como o café, assim como outras commodities, como por exemplo, commodity ambiental, que é a água, que é a geração de energia, assim como uma commodity mineral, que é, por exemplo, o ouro, o alumínio. Então, você faz essa comercialização por meio de contrato de mercado futuro. Você comercializa esse produto e não é porque você está comercializando ou comprando ou vendendo que você vai comprar, por exemplo, um contrato de soja e vai chegar um caminhão de soja na sua casa. Não é isso. Você trabalha com o preço dela, você pode lastrear isso. E isso é uma coisa muito bacana. Mas a soja, onde ela é utilizada, muitas pessoas restringem a utilização, o uso da soja na alimentação. Mas a soja está presente em muitos setores da industrialização, muitos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. E quando eu falo consumimos, eu não estou falando de alimentação. Ela está dentro da nossa alimentação, como por exemplo, leites, laticínios, queijo de soja. Ele é muito consumido, principalmente por pessoas que tentam retirar a carne da sua alimentação, porque é uma fonte de proteína bem legal. Tem o óleo vegetal, o óleo de soja. Dá para fazer biodiesel, então assim, farelo, ração animal. Então a soja, tudo que você consome praticamente tem uma parcela desse grão aí. Falando do grão, porque a parte comercializar, a parte econômica da cultura é o grão. Hoje, a gente trabalha muito com cultivares transgênicas. O que é um cultivar transgênico? O que é um transgênico, na verdade? Transgênico é um organismo geneticamente modificado. O que isso significa? Significa que você pega uma cultivar de soja e você insere dentro do DNA, do genoma, do material genético dela, uma característica, um gene de outra espécie, a fim de você ter um desenvolvimento de uma característica que possa ser benéfica para a gente. Então, você faz ali uma transferência de gene para que essa cultivar consiga, no campo, expressar aquela característica que pode ser uma resistência a uma doença, que pode ser um vigor do grão maior, que pode ser características não somente para produtividade, mas também para facilitar todo o manejo. Então, por isso que existem muitas cultivares transgênicas hoje no mercado. Outra coisa muito importante é que... Por que esses transgênicos são possíveis? Por conta da recombinação de gene, por conta de você fazer a leitura do genótipo. Pega o gene, o material genético, um pedaço do material genético de uma outra espécie, ensina na espécie que você quer para ter aquela característica. Ah, mas o fato de você fazer isso significa que vai ser um sucesso? Não. Por quê? Uma coisa é você colocar em campo. Em campo a gente tem N fatores que interferem na produtividade da cultura. A soja por si só, a mesma cultivar, plantadas em regiões diferentes, pode apresentar resultados de produtividades diferentes. Imagina então agora você inserir um gene diferente nela. Quando você coloca um gene, você faz uma cultivar, você tem que levar em consideração que aquela cultivar, ela pode não expressar a característica que você quer. O fato de você inserir um gene não significa que ele vai ser expressado, porque existe uma coisa que nós chamamos de fenótipo. Genótipo é o gene, o material genético, as características, as informações genéticas que tem naquele genoma que pode ser expressadas. Outra coisa é em campo, porque em campo você tem uma coisa que você não controla, que é o fator ambiental. As variáveis climáticas, a quantidade de luz solar, se está ventando, se está chovendo, se está isso, se está aquilo. Então, esses fatores ambientais, mais associados ao genótipo, interferindo no genótipo, tem uma cultivar que vai apresentar um comportamento, que vai expressar de uma forma. E essa expressão do genótipo com a interferência do ambiente, nós chamamos de fenótipo. E por isso que uma mesma cultivar pode, em localidades diferentes, não só por conta do fotoperíodo, mas que tem interferência, ter expressões diferentes, produtividades diferentes, porque você tem o ambiente interferindo no seu genótipo. Mas essas características, por exemplo, que facilitam o manejo, a estratégia da colheita, do plantio, essas características que a gente trabalha na cultivar para podermos inserir no campo e termos um sucesso relativamente bom,
uma produtividade alta. Quem vai contar para vocês é o Guilherme. Olá a todos, meu nome é Guilherme Ferreira Matsui, eu sou membro do Grupo Pet Agro, sou no 5º ano de faculdade. Eu vou dar continuidade ao vídeo da cultura dos bichos sobre a cultura da soja. Eu vou linkar o que a Júlia falou em relação a características desejáveis na cultura da soja. Ela comentou sobre a produtividade, que é um ponto muito importante, mas tem outros pontos que a gente também precisa ser comentados, igual a altura de decisão da primeira vagem e a altura de planta. A altura de decisão da primeira vagem, ela se remete muito à parte da colheita. Porque se uma vagem está inserida muito embaixo na planta de soja, a colhedora não é capaz de conseguir atingir ela durante a colheita, ou seja, vai ter perdas na colheita. E outro ponto interessante é a altura da planta. A altura da planta, o problema dela ser muito alta é que ocorre o acamamento, ou seja, o vento bate e a planta deita. Aí na hora da colheita tem perdas também. Então, agora nós vamos para uma área aqui da faculdade, aqui em Jabuticabal, que essa planta para ser colhida. E nessa área eu vou explicar o ponto de colheita e a dessecação antecipada da cultura. Hoje estamos em uma lavoura de soja, que é uma lavoura que está pronta para colher. Ou seja, é uma lavoura que daqui a alguns dias iniciará o processo de colheita. Para iniciar o processo de colheita, é interessante que 95% das vagens e dos grãos estejam secos e a umidade dos grãos esteja entre 15% e 13%, que é uma umidade ideal para que não haja muita perca na colheita. O último manejo realizado nessa área foi a dessecação antecipada da soja, que consiste no processo de aplicar um herbicida visando colher a soja mais cedo, uniformizar a lavoura e eliminar todas as plantas daninhas, visando o maior aproveitamento da colheita e o plantio antecipado do milho safrinha. Então, turma, agora a soja está dessecada e está no ponto de colheita. Agora temos o processo de colheita e pós-colheita. E agora eu vou convidar o primo, o Gustavo, para dar continuidade no vídeo. Olá pessoal, eu me chamo Gustavo, estou no 3º ano de agronomia e hoje vou falar para vocês sobre a colhedora de soja. Bom, essa aqui é uma colhedora da marca Massey Ferguson e, como podemos ver aqui, ela é uma plataforma destinada para a colheita da soja mesmo, que é diferente de uma plataforma para colher o milho. Bom, podemos analisar aqui que ela possui um molinete, que tem o objetivo de, como se fosse deitar a planta da soja, para essas faquinhas de baixo cortar o pé. E essa parte aqui é chamada caracol, que ela empurra o pé cortado de soja, como podemos ver ali, para lá dentro fazer a trilha, a limpeza e deixar o grão pronto para ser descarregado no caminhão ou no veículo que vai transportá-lo. Podemos ver que é uma colhedora com bastante tecnologia empregada, que é um ponto positivo, pois dá para melhorar a colheita e acompanhar também no campo a produtividade, possíveis problemas. Bom, qual a vantagem de ter uma colhedora boa? Sabemos que grandes percas na cultura acontecem na hora da colheita e na armazenagem. Bom, uma colhedora boa faz o grão sair mais limpo, sem quebrá-lo, e no final melhora a produtividade e o retorno para o produtor. Bom, agora eu vou mostrar a parte industrial da máquina, que é onde acontece a trilha e a limpeza do grão. Bom, aqui é a parte onde acontece a trilha e a limpeza dos grãos. Podemos analisar que é uma máquina de duplo rotor, e ali podemos ver a peneira, e conseguimos ver também os grãos ali já. Esse grão limpo, ele passa por um soprador que tira as partículas mais finas, como poeira, resto de vagens e impurezas, e sobe pelo elevador de grão até encher a caixa da máquina e ficar pronto para descarregar no caminhão ou o que seja. Bom, como vimos, a colheita do soja é um processo muito técnico. Assim também é a pós-colheita. Por quê? É na pós-colheita que acontece perdas na qualidade dos grãos também. Então, o sistema para o armazenamento dos grãos consiste em 3 etapas, que é a limpeza, a secagem e o armazenamento de grãos. Bom,
A secagem, ela consiste em retirar o teor de água do grão. Então, a umidade ou a porcentagem de umidade ideal para os grãos serem armazenados é de 9% a 11%. Acima disso, ele deve ser seco. E em relação à limpeza, ela é realizada para retirar impurezas, insetos que vão danificar o grão armazenado. Em relação ao grão armazenado também, deve ter uma boa aeração. Temperaturas inferiores a 15 graus Celsius é o ideal, pois previne danos por insetos e também evita problemas como fungos. Por isso, vemos que o processo de perdas na soja vai desde o pré-plantio até a pós-colheita. Sendo assim, o engenheiro agrônomo ele deve ter todo o conhecimento sobre a cultura para evitar as perdas e maximizar a produtividade. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a cultura dos bichos, visando a cultura da soja. A gente gostaria de agradecer vocês por participar do nosso evento, que infelizmente está acontecendo de forma remota, e também parabenizá-los por ter passado no vestibular, prestado vestibular, passado da primeira fase, ido para a segunda e entrado nessa universidade tão importante para a gente e que tem um nome muito importante no nosso país num momento tão difícil e complicado. E lembrando, eu peço para vocês seguir nossas redes sociais, que postamos assuntos muito interessantes nelas. Um abraço do Pet Agro!